welcome. She got that rich girl, LA vibe. She whip it good in her daddy's 95. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Como é da praxe, nós temos mais uma bela obra de arte a brilhantar o nosso estúdio. Trata-se do artista plástico Tó Simões. Tó Simões, que tem neste momento patente na sede do Banco Econômico em Luanda a sua exposição individual intitulada Entre Monstros e Homens até dia 26 de junho. Uma cortesia da Galeria Movarte. E para falarmos do nosso tema, que é muito pertinente, que é a intolerância nas redes sociais e violência digital, eu tenho comigo duas feras do mundo digital, que é Amador, Olá. humorista motivacional, e tenho comigo o Ariovaldo, que é criador de conteúdos digitais. Olá, Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, já agora. É um prazer tê-los aqui. Prazer é todo nosso. Primeira pergunta que não quero calar. Ah, Eu estou com medo. ai, meu Deus. Quem é que está com medo? Bem, Será? o que são... Eu vou perguntar da seguinte forma, que é para ser muito mais fácil. Eu gostaria de saber, em média, quanto tempo vocês demoram para preparar um conteúdo? No caso, o Ariovaldo. Bom, no meu caso eu levo um pouquinho menos de tempo, porque para criar conteúdo no TikTok tu só tens que preparar antes aquilo que vais criar. Tu preparas o áudio, no caso que vais usar, depois colocas o áudio lá dentro e só vais ter que ter o roteiro já pronto e só seguir. Então é um pouquinho mais fácil do que a Amador, acho, porque a Amador tem que criar um roteiro do que vai falar. Ela usa muito mais a voz do que eu. Eu uso muito mais a voz das outras pessoas. Eu perguntei primeiro a si e depois eu ia também saber da opinião do Amador, porque são coisas totalmente diferentes, né? Sim. Olha, fazer reangolano não é fácil. Não é fácil fazer reangolano. Então, como o Ariovaldo disse, no TikTok é mais fácil. Eu primeiro não sabia muito bem como funciona o TikTok. Foi preciso assistir ele e as outras pessoas que também estão a se inspirar nele, porque muita gente começou a se aperceber que existe o TikTok por causa do Ariovaldo. Eu, pelo menos, apercebi depois dele, porque antigamente era um musical ali, mas depois ele veio com aquela forma, não sei o que, aquele encanto todo. Toda a gente foi, vou lá. Então, é mais fácil no TikTok. Eu, quando sinto preguiça, eu quando sei que eu tenho preguiça, não vou conseguir fazer rir, né, um angolano. Então, vou já no TikTok, que é mais fácil. Vejo já uma dança engraçada. Eu, como consigo ficar pateta em um minuto. Meu Deus. Pego na minha carecas, tiro as perucas, bora, vamos. É rápido, uma dança bem rápida. Agora, quando é para fazer mesmo rir de verdade, querem me ouvir, eu levo muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu tenho que organizar as falas. Depois tem pessoas que, Amador, cuidado então com as ofensas. Você tem criança então que te segue. Não sei o quê. Então você às vezes tem que controlar. Você tenta falar um palavrão, depois lembra da criança que te parou na rua. Amador, sou tua fã. Ai, meu Deus. Então você tem que demorar muito tempo para criar. Vocês usam o humor, que também não é muito fácil, não é fácil fazer humor. Como disseste, requer um talento, é um dom. Embora a gente olhe para a maior parte dos vossos conteúdos, se não todos, com certa leveza, mas isso também não suscita com que vocês sejam alvos de críticas, de insultos, de ofensas. Sempre. As críticas vêm sempre. Ainda que estiver parado, não fazer nada, só postar uma fotografia parada, olhar para a câmera, vai alguém criticar? Alguma coisa que vocês poderiam partilhar que já vos disseram que tivesse magoado de alguma forma? Bom, eu tento não relevar assim tanto, né? Não temos de dar muita importância a essas pessoas. Não me lembro-me assim, nem faço questão de lembrar também, mas acho que já aconteceu. Acontece Eu lembro quase de sempre. tudo. Eu lembro Tem de memória tudo. fotográfica. Eu lembro de tudo porque eu sou aquela que está sempre aí lá nos comentários para ver o que está a se passar, como é que o pessoal recebeu, né? Agora já que tem uma equipa, né, que trabalha comigo, eles fazem isso por mim. Quando vejam, eles às vezes tentam eliminar para eu não notar, não sei o que eu falo, deixa lá, eu tenho que ver. Então, mas eu consegui fazer dos insultos uma coisa positiva para mim. A princípio, como eu antes de fazer um papel, eu gosto de me desfazer toda.
sem maquiagem, sem nada. Eu gosto tudo assim natural e fazer de uma forma para todo mundo receber. Então as pessoas vinham com os insultos, ela é muito feia, ela é muito não sei o quê. E eles acharam que eu poderia ficar me doer por causa daquilo. Mas eu usei aquilo para me elevar. Eu usei daquela face toda que eles notavam em mim. Eu estragava mais o rosto ainda, para fazer eles rirem com aquilo. Então eu consigo transformar a coisa que eles acham que é horrível em mim e fazendo uma coisa boa. E assim não me dói. Assim eu acho, porque eu consigo ter dinheiro com isso. Então você está a rir, né? Está a me dar visualizações, comentários positivos. As empresas também vêm a mim e pedem por publicidade, assim eu ganho. Então vamos continuar a ser feia. É uma das melhores maneiras de sair das situações. No TikTok, por acaso, temos uma opção que é de responder comentários com vídeos. Sempre que eu encontro um comentário desagradável num dos meus vídeos, eu não apago nem respondo. Assim, por escrita. Eu pego, crio um conteúdo com um comentário. O comentário fica lá em cima no vídeo. Né? Sim, crio um conteúdo todo à volta daquele comentário, ou com um áudio a responder, ou com alguma coisa. Mas eu crio um conteúdo e as pessoas põem-se todas a rir daquele comentário e daquela pessoa e que torna-se totalmente ridícula. Então é basicamente vocês conseguem assim que eu faço. reverter a Sim, situação criamos conteúdo a com aquilo, vosso ganhamos favor, dinheiro. né? Faço dinheiro Fazem com jus, isso. quer dizer, fazem jus à frase, né? Se te derem um limão, Sim, eu faço uma caipirinha. uma caipirinha. Vou na minha cobertura. Boa. Olha, como vocês tiveram já a oportunidade de se aperceberem, o nosso tema fala da intolerância nas redes sociais e violência digital. Obviamente que muitas das vezes vocês já sofreram, já presenciaram outras pessoas e como você, que sofreram desse tipo de agressões, e como vocês sabem, muitas das vezes esse tipo de agressões leva as pessoas a cometerem até suicídio. Sim. Porque, por exemplo, acho que foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, se não me engano, teve o caso de uma menina que acho que o namorado, uma amiga, expôs a fotografia dela a fazer sexo com o namorado ou coisa assim do gênero. A miúda, aquilo viralizou, ela era ridicularizada, sofria bullying na escola e ela achou que o único caminho que ela encontrou para se livrar daquilo foi suicidando-se. O que é que vocês têm a comentar em relação a esse tipo de situações de bullying, de agressões nas redes sociais? Porque infelizmente as pessoas acham que por estarem escondidas por trás de uma tela ganham forças, parece que ficam super-homens, podem dizer todas as atrocidades, todas as baboseiras, mesmo às vezes até sem conferir a fonte. A intolerância, na verdade, é a ausência da disposição que as pessoas têm de aceitar opiniões e crenças diferentes das delas. Então, o que é que isso faz? Isso cria o ódio e está muito atrelado ao preconceito. Vamos olhar para algo, vamos ter um preconceito e não aceitamos aquela opinião e vamos começar a destilar ódio. E aquele nosso discurso de ódio é como uma bola de neve. Eu estou a ver um conteúdo, vou lá, deixo o meu comentário de ódio e praticamente todo mundo que vier e concordar com a minha opinião vai começar a destilar o ódio ali naquele mesmo comentário. E isso não é saudável para quem cria conteúdo ou para quem está na internet, porque o teu psicológico não aguenta. Depois chegas a uma altura que tu não estás bem para criar conteúdo, mas tens que continuar a criar conteúdo porque tu habituaste as pessoas assim. Então, também há necessidade de quem cria conteúdo. Eu acho que já é uma pressão que vocês chegam a sofrer para criarem os conteúdos, Sim, né? mas aí há necessidade de tu educares o teu público. O meu público, pelo menos, sabe que quando eu não estou bem, eu não apareço. Eu já fiz questão de deixar isso claro. Então, eles já sabem que se eu não aparecer ou com um bom dia ou com algum story durante o dia todo, eles já sabem que eu não estou bem. Às vezes mandam algumas mensagens. Então, há essa necessidade, porque nós temos que nos humanizar. Porque depois, principalmente para quem faz humor, te desumanizam. Porque tu estás sempre a rir, tu estás sempre bem, tu não tens maus momentos. Então passamos muito por isso. É assim, no caso da jovem que tirou a vida, eu acho que todo ser humano, mesmo que não é influenciador digital, tem que ter já uma preparação. Nós gostamos muito de viver pelos outros. O que é que o fulano pensa de mim? Se eu fazer isso, o que é que ele vai achar de mim? Eu sofri muito disso no princípio da minha carreira,
Muita gente julgou o meu jeito de ser, essa maneira de ser muito à vontade, muito bairro, muito não sei o quê. Terra. Muito terra. Muito comer fundos com a mão, muito não sei o quê. Não, acho que ela não deveria ser assim. Eu acho, é o que você acha, mas eu acho que eu deveria fazer isso, porque acontece, existe. Se eu fazer um vídeo a falar, tipo, fazer um cenário, tipo, eu sou a segunda, né? A falar, para mim, eu mesmo estou com teu marido, é que é minha irmã, não sei o que mais quanto. As pessoas já vão falar, poça, não pode, você está a incentivar a segunda, mas existe segunda mulher. Existe pessoa que quer teu marido. O presente de Deus dele é mesmo teu marido, e você tem que entender. É o que existe. Então, eu tenho que fazer coisas que acontecem mesmo, que é real. Se eu me preocupar com o que as pessoas vão achar de mim, as pessoas até deveriam se preocupar em saber quem ela é de verdade. Atrás desse personagem todo, quem é a fulana? As pessoas às vezes, quando se encontram comigo no meu local de serviço, mas afinal, quem te meteu na polícia? Como é que pode uma polícia fazer aquelas brincadeiras? Aquelas coisas... Minha irmã, Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Sim. Estás a perceber? As pessoas só se preocupam em aquilo que ela viu. Tipo, a menina, ela foi exposta, né? A princípio viu, para minha vida acabou. Para mim, a minha vida não acabaria. Não acabaria, eu poderia pensar, né? Se eu nunca fui famosa, eu ia fazer mais um igual a 2. Então, assim também vai me dar a possibilidade de estar lá com os famosos. Pelo menos quando eu passava, vão falar, nem aquela menina das cuecas. Não, mas aí é completamente diferente, porque nós estamos a falar de uma pessoa que psicologicamente ficou completamente desestruturada e não tinha preparo. Toda a gente, e não foi ela que que criou a situação. Sim, expuseram-na. É que eu estou a dizer, mesmo você não sendo influenciador digital, você tem que estar já com a tua mente preparada. Você tem que estar com a tua mente preparada. Imaginemos, eu estou a namorar com um rapaz. Ninguém conhece o coração de ninguém. Quem conhece nosso coração é só Deus. Então, não sei quando eu estou a fazer os meus nudes para lhe enviar, o que é que ele vai fazer com aqueles nudes. Então, tenho que ter uma preparação. Se eu já fiz isso, né, eu tenho que esperar colher. Eu sei se ele vai espalhar ou se ele não vai espalhar, graças a Deus. Mas se ele espalhar, tá bom, já estou preparada para isso. Mas não, sim, porque geralmente costuma-se dizer, depois dessa febre, né, de internet, que tudo viraliza assim num ápice, a pessoa que se predispõe a mandar um nude sabe que está a correr risco de ser exposta. Sim, porque o célebre ditado, se vais para chover para te molhares. Um nude, a pessoa confia. Jamais. Confia sim. Jamais. Pronto, existem pessoas hoje, que ainda... jamais. Confia sim. Enquanto vocês estiverem muito bem, o nude está preservado, está ali. Amanhã as comadres zangam-se, viraliza o nude. Só que ninguém sim, sabe mas como é que vai ser Amador... Exatamente por isso. De pessoas muito jovens, estamos a falar de adolescentes, não têm experiência de vida, não têm maturidade. Como ela reagiria à situação é completamente diferente, porque cada pessoa é uma pessoa. O psicológico da Amador não é o mesmo da menina, e ele é muito jovem, a Amador já é um pouco mais madura quanto a certos assuntos. Então, eu acho que não devíamos olhar para essa situação assim de eu faria isso, eu faria aquilo. Não. Devemos olhar para a situação como um todo, de que ela foi exposta, de que isso não deve ser feito, porque ela confiou na pessoa em que ela enviou as mensagens. E quando confiamos, nós vamos pensar que aquela pessoa, quando algum dia aquilo der errado, vai expor as mensagens. Porque se confiamos que ainda que terminar, a pessoa vai manter aquele acordo, né? Então, eu acho que não devemos olhar para a nossa experiência como para debater um problema coletivo. Não devo me basear na minha experiência de como eu reagiria para debater um problema que é coletivo, porque o psicológico dele é diferente do meu. A forma como ela reage não é a mesma que eu reagiria. Vocês demonstram aqui que vocês têm uma certa maturidade, que vocês têm um certo preparo, que vocês já têm uma certa experiência e que vocês já têm jogo de cintura para lidar com estas situações. Portanto, é isso que eu gostaria de saber. Se vocês têm ainda algum receio, se vocês têm um cuidado extra quando vocês postam alguma coisa, se vocês consideram, porque vocês têm uma mente aberta e vocês criam os vossos conteúdos, mas quem recebe pode interpretar de uma outra maneira. Então vocês têm sempre este cuidado, esta preocupação que de alguma maneira pode ser ofensivo para algumas pessoas? Eu tenho sempre. Se algum conteúdo eu olhar para o meu... Porque eu assisto o que eu faço.
Se eu sentir que alguma coisa é ofensiva naquilo que eu estou a fazer, eu não vou postar. A empatia não deve ser pregada só na internet, quando temos o telefone ligado, nos stories. Deve ser pregada principalmente quando ninguém nos está a ver. Quando estamos no meio de amigos, passar alguém, os nossos amigos começarem a zombar da pessoa. A forma como vamos reagir ali é que vai demonstrar se nós temos empatia ou não. Então, sempre que eu vou puxar um conteúdo, eu vejo se aquilo vai ser ofensivo para alguém ou não. E não posto. E tem que ser assim, porque nós temos muito... Eu já ouvi várias pessoas a dizerem, é humor. O humor pode tudo. O humor não pode tudo. Se for ofensivo, já não é humor. É só uma piada sem gosto, uma piada ofensiva. Sim. Comigo foi diferente, porque a princípio eu até podia analisar o meu vídeo, né? Achar que tem alguma coisa aí que vai inquietar, mas mesmo assim eu publicava. E depois via muita gente a comentar, não, mas tem pessoas assim, tem pessoas ali. Epa, eu nunca fiz Mas um os humor... comentários eram negativos ou era só no sentido de alertarem porque não, tem um na público-alvo de várias faixas as etárias? pessoas nem sabem alertar. As pessoas nem sabem alertar. As pessoas só sabem te meter o pé, te atirar todas as pedras e você aprender da pior maneira. Então fui aprendendo assim, eu publicava mesmo e depois eles faziam alguns reparos. E depois já fui começando a prestar atenção. Eu vou fazer isso, vou reparar e depois vou publicar. Não, isso aqui... Eu lembro-me que uma vez eu não sabia, porque às vezes nós não sabemos até onde é que chegou os nossos vídeos. Então eu só sabia que eu mesmo sou daqui de Angola. Então eu publiquei o vídeo, eu acho que eu fiz uma piada, que eu era muda, não sei o que, ou alguma assim. E eu feri muitos brasileiros. Eu não sabia disso, eu feri muitos brasileiros. E tem uma piada que eu fiz do cão, que é de matar o cão, e eles são muito coisas com os animais. E eu não sabia. Ligaram para mim numa rádio brasileira, eu fiquei assim, afinal, as pessoas lá me aprendem. Foi ali onde eu comecei a ter muito cuidado com os meus conteúdos. Até agora ainda dou uma deslizadazinha, mas a intenção é acertar. Você, há algum tema social que você jamais teria coragem de abordar? Religião para mim, religião e política. São temas, não é uma questão de não abordar. Nós podemos falar assim quando estivermos com amigos e tudo mais, mas quando nós falamos abertamente em público, suscitam muitas discussões e são desnecessárias. Então, para não entrarmos nessas discussões, melhor é evitar falar sobre esses temas, porque nós sabemos que vamos começar a falar desse tema, vai vir o fulano que é da religião X, que tem uma opinião, o ciclano que é da a religião X tem outra opinião, e está todo mundo ali para cima de ti. Então, para evitar isso, evita tocar nesses assuntos, para evitar essas discussões desnecessárias. E outra coisa que as pessoas têm muito na internet é problematizar tudo. Nós temos o cuidado de criar conteúdo e tudo mais, mas as pessoas procuram problematizar tudo porque pensam que tu és perfeito e tu tens que falar sobre tudo. Há uma situação que problematizaram no meu Insta, que é uma coisa mínima, mesquinhazinha, que tem o espaço dos recebidos nos stories, que tu recebes coisas de lojas, de restaurantes e tudo mais, para dar a tua opinião. E uma vez eu recebi de um restaurante que faz comidas tradicionais. Chegou quiquanga, chegou macaiaba, pincho e não sei o quê. E eu tinha um evento a seguir e eu sentei para abrir e comer, mas eu usei o garfo ao invés de usar a mão, que é o que se usa normalmente, ou um paliteirozinho. Eu usei o garfo, porque depois eu tinha que escovar só os dentes e sair de casa. Problematizaram tanto aquilo, o fato de eu ter usado o garfo. Não se usa o garfo, tens que comer com a mão, tu és um influenciador. Eu disse, mas o que é que tem a ver? No restaurante eles não vão comer com a mão. Eu entendo porque é que eles agiram daquela maneira. Não, mas porque tratava-se da quiquanga, estás a ver, são comidas da terra. Então, normalmente, o pessoal em casa não usa o garfo para comer. Usam mais a mão para fazer assim na quiquanga. Mas a chiquanga não se faz assim? A chiquanga é um negócio... O pior é que eu tinha explicado. E tens que fazer isso para ficar mole. Mas isso depende de cada pessoa. Se eu não quiser eu acho que sim. Isso depende de cada pessoa. Acho que as pessoas não tinham que lhe julgar daquela maneira, porque depende dele, né? Mas
estamos acostumados já a ver as pessoas a comerem assim aqui quanga, amassar primeiro. Normalmente depois- come-se assim os pinchos e não E sei o porque quê. comeste de faca e garfo deu direito Deu. a Sim. uma polêmica. Eu ainda disse, eu normalmente uso a mão ou um paliteiro, mas como eu vou sair de casa para não ter que sujar as mãos outra vez, estou a usar Não podes comer. Eu perguntei, altera o sabor? Porque às vezes as pessoas simplesmente querem atacar, só estavam à espera de um motivo. Uma Motivo. desculpazinha. Sim, elas ficam mesmo ali à espera só de um deslize. E às vezes eles até gostam quando nós respondemos. Mas é isso, querem atenção também, né? Pois, e tem uns que pedem atenção de uma forma mesmo bué. Chamam-te nomes mesmo só para tu responder. Ai, me respondeste, sou muito teu fã. E você fica em cima. Aconteceu comigo. Alguém já, seu burro, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mas tu sais da tua vida para vir mesmo, tu dizes, ai, me respondeste, eu sou muito tua fã, e não sei o quê. Por isso Eu é disse, que temos que ter cuidado. Eu, no princípio, eu bloqueava muita gente, mas depois eu descobri que as pessoas só querem atenção. Outras me encontravam na rua, fulano, eu sou muito tua fã, você me bloqueou, eu só falei aquilo, não sei o quê. E, às vezes só querem mesmo atenção. Então, pode-se dizer, assim, de uma forma geral, que a intolerância nas redes sociais é o resultado direto da desigualdade, de preconceitos sociais, da desigualdade social das pessoas. Em algumas vezes, sim. Também. Porque nós, quando criadores de conteúdo, só para voltar a tocar no assunto que a Amado disse que ela às vezes não tinha muito cuidado com alguns assuntos que ela tratava porque ela não sabia. Quando nós temos uma certa responsabilidade na internet, uma notoriedade, nós temos a responsabilidade social de conhecer, de nos informar mais sobre alguns assuntos. Fazer o trabalho de casa, a pesquisa, Exatamente. né? Para nós não usarmos termos, não estarmos em debates, não criarmos conteúdos sobre coisas que vão ofender outras pessoas. Ferir suscetibilidades, né? Exatamente. Como, por exemplo, falar sobre assuntos muito sensíveis que nós não dominamos e não vamos falar de uma forma muito leviana, porque de alguma forma somos privilegiados naquele assunto. E eu fico já extremamente irritado quando alguém está a falar sobre um assunto que é privilegiado e aborda o assunto de uma maneira super leviana. E eu fico tipo, tu não passas por isso, então tu não tens voz aqui. Para começar, se fores falar sobre esse assunto, tens ou que apoiar ou que apoiar. Porque és privilegiado nesse assunto. Agora, vais-te meter a falar sobre um assunto que és privilegiado e de uma forma leviana e dando a tua opinião sobre aquele assunto, sendo que tu não passas por aquilo. A falar sobre racismo, estamos a falar sobre homofobia, tudo isso que engloba vários assuntos super sensíveis e tu estás a falar de uma forma meio que... estás a falar sobre racismo, tu que és uma pessoa que nunca sofreu racismo, estás a vir falar sobre racismo. Não, mas isso também, agora está todo mundo muito coisa com racismo. Todo mundo agora quer falar tudo agora em Agora racismo. todo mundo acha que é ativista. Sim, agora todo mundo, principalmente no TikTok, tem essa febre de... Às vezes só quer ser reconhecido, então põe já o racismo em frente. Os estás 5 a ver? minutos de fama, Mas né? Sim, essa febre que a Amada está a sim. dizer que às vezes só quer ser reconhecido, não é assim. Não, às vezes, sabe que eu vou digo te dizer, sempre sabes é- por quê? Porque aconteceu com uma menina que ela nem sabia o que ela estava a falar, como você disse agora. Ela nem sabia propriamente do assunto. Ela viu uma negra de pele clara a usar trança e ela já foi destilando ódio na pessoa. Então a moça veio e lhe disse, olha, eu sou apenas uma negra de pele clara. Ah, meu amor, ele faz entender muito bem o assunto. É que aquela menina às vezes não tinha conteúdo, não tinha como aparecer. Então ela colocava qualquer coisa assim, uma legenda, o que chama a atenção, que as pessoas têm que se sentir mal. Epá, por eu ser negra, não sei o que mais quanto. Por eu não sei o que mais quanto, não sei o que. Mas ela nem sequer sabia propriamente o porquê. E tinha negras também que ficavam ali a atacar. As pessoas que entendiam do assunto, né? Lhe atacavam e diziam, não, você quando não sabe, procura se informar propriamente e depois... porque tem Realmente há pessoas que usam Sim. pautas muito importantes para Sim, ganhar tem uma pessoas- certa Tem pessoas notoriedade. que falam de Para terem religião sem visibilidade, saber né? Para terem também. visibilidade, sabem, são assuntos tem- sensíveis sim. que se tocar vai ganhar muito apoio e vai ser... Vocês acreditam... Ai, desculpa. Continua. Vocês acreditam que em algumas ocasiões podemos culpabilizar o criador de conteúdo, dependendo deste conteúdo, caso seja atacado? Exemplo muito prático, certas fotografias que expõem o corpo ou que as pessoas possam considerar como indecente, obscena, etc. Depende. Ou é o direito da pessoa, já que é a sua página, ela posta o que ela quiser. Porque existem criadores para todo tipo.
Sim. Existem criadores para crianças e existem criadores que criam conteúdo para pessoas mais adultas. Então, os célebres conteúdos adultos, por exemplo, né? Cenas eróticas, eu etc. tenho um filho de 10 anos que segue a Ajuda da Conceição. Para quê? Quais são as fotos que a Sim, Ajuda porque posta? Olha o os conteúdo da conteúdos Ajuda. dela Eu não tenho que julgar são a apropriados Ajuda ou pro que público atacar dela. a Ajuda da Conceição. A Ajuda faz o trabalho dela, a Ajuda posta o conteúdo dela, a Ajuda tem o público dela. Eu, como pai, é que tenho que controlar o que o meu filho vê na internet. Não tenho que ir atacar a Ajuda. Você não pode fazer isso porque na internet tem crianças e você, Isso como pai, está acontece fazendo o que em muito. casa? Vem Que o para teu filho vê nossa, tudo. principalmente para a minha página, vem. Mas você só fala coisas assim, só a rir, não sei o que mais quanto. Fala ainda do país, eu falo, tem páginas para isso, apropriadas para isso. Cada um tem o seu conteúdo. Se você quer ir numa página séria, eu te sugiro aí a página do fulano e tal, do fulano e tal. Queres falar sobre... Queres conversar com um ativista também, pode ir no Wilson Papo Reto, pode ir... Eu dou sempre a orientação, vamos para o fulano, para o ciclano, porque aqui é humor. Aqui você só vai rir. E se eu tiver que falar de um assunto sério, é um assunto que me incomodou muito e que se calhar eu tenho um conhecimento do assunto e eu vou falar. Caso isso, você só vai ter que rir aqui. Se não quer mais rir, vai em outra página séria. É assim que funciona. Ou seja, vocês também põem os vossos seguidores no lugar. Sempre. Tem que Porque colocar. eles acham Tem tu que tens fazer educá-los, tudo. né? Sim. Tem. Não entendem que tem nichos, tem um público-alvo, que tem... Não entendem se eles olham para ti, tu tens que falar sobre tudo. Mas como é que tu me conheceste? O que é que eu faço aqui? Eu não tenho que falar sobre tudo, cada um tem a sua É só página. nicho, Tem ele que fala sobre isso, que entende que domina o assunto. Tem eu que faço isso, que entende que domina do assunto. Eu não vou me meter a falar sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, porque tu vais me obrigar a falar sobre aquele assunto e quando eu cometer as gafes, vais te rir porque eu cometi as gafes e porque vais eu não sei falar sobre o partilhar. assunto. Falta de conhecimento. Agora, digam-me uma coisa. Vocês, como influencers, o que é que vocês acham de Amador? O que é que Amador acha? Por que tu estás a rir, pelo amor de Deus? Não, é uma perguntinha bem simplesinha. É o seguinte, geralmente as pessoas gostam de compartilhar aquelas notícias dramáticas, tristes, feias, que vêm a detonar a pessoa, outrem. Vocês também fazem esses compartilhamentos, são apologistas de compartilhar esse tipo de notícias de ódio, vamos assim dizer, de negatividade, de intolerância, para viralizar nas redes sociais? É assim, como nós já estávamos a dizer aqui, cada um tem o seu conteúdo. Eu não sou contra o conteúdo de ninguém. Não, Pelo menos na minha exatamente página, aí. Não tem nada a sim. ver com o teu conteúdo ou Sim. não. É Pelo menos uma na minha- matéria, por exemplo, Sim. que está na página da Imani, mas que seja alguma coisa assim, supostamente, hipoteticamente... Sim, tipo assim, a irmã de- tem bife com a fulana, não me interessa o bife que ela tem. Tipo assim, eu não vou partilhar aquilo. Não me interessa, porque eu não sei como é que vai cair para ela. Eu não sei. Tipo aquele Nem caso precisa de ser assim, basta ser como há uns anos atrás, de um vídeo que andou aí a rolar, a dizerem que uma rapariga, uma moça teve a fazer sexo com A, com B ou com C, mas que se via mesmo a imagem da menina estar a fazer tipo sexo explícito ao vivo e o vídeo viralizou. Entretanto, a Imani partilhou comigo, eu partilhei com o Amador partilhou e quando deu conta aquilo viralizou. Eu para já não gosto desse É o tipo de reproduz. coisa. Compartilhar esse tipo de Eu não gosto, conteúdos. nem no WhatsApp você me envia isso. Esse tipo de coisa que dá grandes problemas, eu não gosto. Eu não gosto de me meter em problemas. Eu sou risada, eu gosto de estar bem comigo. Eu gosto de sair e estar bem. Não sentir medo de ser esfaqueada no beco ou coisa parecida. Eu não gosto disso. Eu gosto de ter as minhas coisas, criar conteúdos para me meter lá em cima. E eu senti que subir não por mastigar ou fustigar a vida de alguém, ou por mutilar ou falar mal da fulana, ela namora com fulano e sentir que eu subi por causa daquilo. Pelo menos por mim, mas tem pessoas que sentem um prazer de fazer isso e que criam conteúdos para isso, mas para mim não. Eu prefiro estar a perder seguidores, porque eu não sou a fofoqueira da internet, e partilhar coisas que eles querem tanto ver e continuar na minha cena. E aí por mim, esse tipo de conteúdo não. O governo já demonstrou uma certa preocupação por causa dos casos que foram surgindo ao longo dos últimos anos sobre pessoas que são vítimas dessas exposições.
sem o seu consentimento. O que é que vocês têm a dizer a nível da lei, na prática? Vocês conhecem alguém que já tenha, por exemplo, corrido atrás, né, da ajuda de algum profissional a nível da lei que defendesse ou que levasse a tribunal alguém que... Porque nós temos casos de pessoas que foram vítimas, inclusive algumas pessoas famosas, mas que depois nós não vimos essas pessoas com as O provas, desfecho, mas algumas né? essas pessoas a sequer terem a preocupação de que a pessoa que provocou a exposição fosse punida. O que é que vocês têm a dizer a nível de leis que venham a proteger e a... Nós temos esse tipo de leis? Por acaso eu não procurei saber, sinceramente falando, eu não procurei saber, mas nos casos que nós já tivemos também ninguém se pronunciou ou não saíram matérias a falar que a pessoa foi para a justiça e que fez e desfez. E ali tem a importância de muitas vezes, quando acontecem esses assuntos, ao invés de só partilharmos, mesmo a corrente de apoio também, é importante dar o parecer de como está a situação, de que a pessoa foi, de que a pessoa fez e desfez. Nós temos sim essa lei, agora lembrei-me porque recentemente aconteceu, aconteceu algo parecido e alguém pediu uma ajuda e só que essa pessoa não está em Luanda, mas eu aconselhei a pessoa logo a ir ter as autoridades máximas para poder resolver o assunto, porque para mim é a única forma de resolver o assunto, porque a pessoa estava a ser chantageada. Alguém tinha as imagens conteúdo. Sim, da pessoa e estava a chantagear. Eu disse, não deves ceder à chantagem. Não vais fazer a pessoa ficar nervosa, né? Continua a manter a conversa, mas vai imediatamente à SIC e pois. Porque eu acho que, né, porque se nós, e sabemos muito bem que na lei, por exemplo, eu acho que entra no crime de calúnia e difamação. Porque nós estamos a expor uma pessoa, estamos a expor a intimidade de alguém sem que ela tivesse consentido. Vocês por acaso recebem mensagens de pessoas jovens que querem seguir os vossos passos? Muitas, até estávamos a falar disso antes de começar o programa. Nós recebemos muitas mensagens e nós queremos procurar uma maneira de ajudar toda a gente, porque se for ajudar um por um não vai dar certo. Então nós, os influenciadores digitais, vamos ter que sentar, acertar como é que vamos ajudar o pessoal que quer seguir o que a gente faz, porque é muito complicado. A internet aqui no nosso país assim, ainda não é muito ativa. E graças a Deus estamos a ter muitos influenciadores, que é também com muita batalha, porque nós sabemos que TikTok, Facebook, Instagram aqui ainda não é possível ganhar, né? E nós ganhamos com parcerias com empresas, né? Publicidades, então nós ganhamos por causa disso. Então, muitos que entram em contato conosco só querem ser famosos. Eu quero ser famoso só, não quer entender muito bem como é que isso funciona. Isso não é só chegar a aparecer. Você pode aparecer hoje, mas agora como manter aquilo, você não vai saber. Vai ficar frustrado, porque até dia seguinte acabou. Porque, independentemente de tudo, de vocês, da Amador fazer rir as pessoas e muito bem, mas os conteúdos da Amador têm, digamos, uma chamada de atenção, um alerta. E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, esses que querem aparecer, querem ser famosos, eu acho que é aí que eles se perdem um bocadinho, porque eles não se apercebem que no meio daquelas gargalhadas, no meio daquele riso, que a Amador está a fazer alertas, chamadas de atenção. Então, eu acho que para eles é tipo, vou chegar, vou fazer, também vou conseguir fazer quando não. Até numa primeira vez pode dar certo. As pessoas vão rir no momento e amanhã você tem que criar mais conteúdo para esse público que você conquistou. Para dar continuidade, né? Aí onde vai vir a problema frustração. É que glamorizou-se o termo influenciador digital. É isso que eu Influenciador tô digital não é o trabalho. E a febre que todo mundo O teu agora quer ser trabalho influencer. é criador de conteúdo. De conteúdo. Influenciar é a consequência do trabalho que tu estás a fazer, porque com o teu conteúdo tu vais influenciar pessoas. Então, eles focam muito nisso de influenciador digital. Sempre que mandam mensagens, eu explico. Não foques nisso. Tu tens que criar conteúdo, porque todo influenciador digital é criador de conteúdo, mas nem todo criador torna-se um influenciador digital.
Então, para o nosso público que está em casa, o Ariovaldo podia dar a definição mais acertada da diferença do influencer, do influenciador digital e do criador de conteúdos. O criador de conteúdo é alguém que está ali a criar conteúdo no seu nicho, seja humor, moda, e, enfim, há pessoas que olham para uma influenciadora digital e dizem, mas ela só posta fotos, aquele é o conteúdo dela. Ah, mas ela só mostra roupas, só mostra... Lifestyle é o conteúdo dela, ela está aí para te passar sítios que tu vais, onde comprar coisas, aquilo é o conteúdo dela. Ela começou a criar aquilo e, por consequência, começou a influenciar pessoas no modo de vida dela. Então, você não vai nascer do dia para a noite como um influenciador digital. Tu vais começar a criar conteúdo e depois vais te tornar um influenciador digital porque vais começar a influenciar um determinado meio de pessoas que te acompanham. Então, não te deves preocupar em ser influenciador digital, mas sim em ser um criador de conteúdo, porque o teu trabalho é criar conteúdo e, por consequência dessa criação, vais influenciar pessoas. Então, nós glamorizamos o termo influenciador digital porque olhamos tudo muito bonito. Ah, tem viagens, tem faz e compra e desfaz, é influenciador, então... Aí é aquele célebre ditado. As pessoas aqui geralmente põem a carroça à frente dos bois, porque eles querem já ser diretamente influenciadores sem se preocupar em criar os conteúdos. Pois. Há Esquecem-se que muita criança. existem etapas. E eu digo sempre, você ainda não tem psicológico para isso. Vai só criando, se diverte no TikTok, faz... Todo mundo agora quer ser... como é que eu faço para ser influenciador? Não é assim. Preciso, essa parte do psicológico é verdade. É preciso ter mesmo um psicológico para isso. Porque você vai chegar nesse mundo, as pessoas vão te conhecer. Amanhã você, quando tiver conteúdo, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Então, você tem que ter uma preparação. Você tem que... Vai continuando a fazer a tua brincadeira. Quando você sentir que estás preparado para ser um influenciador como deve ser, então você se atira nesse mundo. Senão, depois, o que vai acontecer? Você vai sentir, tem para as pessoas antigas, né? Para as pessoas que já estão nesse mundo há muito tempo, ela vai notando que a gente está a perder alguns seguidores, está a perder, mas eu acho que tinha 500 e não sei o que, 1000. Hoje acordou assim, não sei o que. Se for para uma pessoa que não está preparada, já fica doente com aquilo. O mundo já acabou e não sei o que mais. Eu sei que para mim não funciona assim. Eu sei que basta eu fazer um trabalho fixe para chamar novamente a atenção das pessoas. A conversa está tão... Acho que vai ter parte 2. Acho que vai ter parte 2. Né? Nós gostamos até de ser convidados. Vamos pensar com carinho na segunda parte. Nós até podem não nos convidar, nós viemos sozinhos. Já conhecemos nós até invadimos. Top! Obrigada pelo vosso carinho. Gostamos da recepção já agora. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a nós pelo vosso carinho, pela atenção. Foi um programa fantástico, super top, leve, descontraído. O público que está lá em casa não deve ter se apercebido, mas aqui no backstage, antes de começar, temos gargalhadas fantásticas, fenomenais. E esperamos que esperem por nós daqui a 8 dias. Com muito carinho e muito prazer, nós fizemos esse programa para vocês. Até lá, vocês já sabem que podem comentar. Nós temos a nossa programação através do canal do youtube.com e também através do Instagram. Lifestyle em português. Bubblegum. She got that rich